Boa tarde. Hoje é dia 27 de fevereiro de 2024. Eu sou o professor Ricardo Pássaro Henke, professor de matemática da Escola Padre Antônio Dragoni, do bairro Monjolada, município de Guapiara, estado de São Paulo. Estou aqui com meus alunos da primeira série do ensino médio. Aula número 4, o tema é Números Reais, parte 2. Material da Secretaria de Educação, Governo do Estado de São Paulo. Então é uma continuação da aula 3, que também tem como tema Números Reais. Os alunos que estão presentes hoje aqui são eles: o Jonathan, a Júlia, a Manu, o Gabriel, o Igor, a Ana Júlia, a Evelyn, a Vitória, o Eric, o Cauã, o Matheus e o Enzo. Os demais alunos, por um motivo ou outro, um porque quebrou o transporte, né? A maioria porque quebrou o transporte, estão faltando hoje. Porém, toda a aula é gravada e postada no canal do youtube.com/ricardohenke, onde o aluno, quando falta, ele pode fazer atividade e compensar a sua ausência. Então, os alunos da Gracianada, por favor, fiquem atentos a isso. Traga preenchido na próxima aula, que eu compenso a ausência de vocês. Dando início, então, conteúdos. Conjunto dos números reais e subconjuntos. Os números reais na reta numérica. Objetivos: estimar a localização de um número racional na reta numérica. Reconhecer as características dos números reais. A habilidade é a EF09MA02. Reconhecer um número irracional como um número real cuja representação decimal é infinita e não periódica. Estimar a localização de alguns deles na reta numérica. Você aprendeu? Nem começou a aula, já começou com você aprendeu. Aprender sempre, caderno do aluno, lá na atividade 4, página 108. Vamos resolver junto lá. Considerando os números. Como que eu leio esse número aqui? Alguém sabe ler para mim? 2,1. Mas como que eu leio sem falar a vírgula? 2 inteiros e 1 décimo. Quando é uma casinha depois da vírgula, décimos. 2 casinhas depois da vírgula, centésimos. 3 casinhas depois da vírgula, milésimos. Pensa assim: uma casinha é um zero só, então é décimos. 2 casinhas são 2 zeros, então centésimos. 3 casinhas é o mil, milésimos. Então 2 inteiros e 1 décimo. Como que eu leio essa fração? 11 sétimos. No plural ou no singular? 11 sétimo ou 11 sétimos? Plural, porque 11 é mais do que 1. Se fosse 1 em cima, eu ia ler 1 sétimo. Tá bom? Como que eu leio esse número? Menos 2 inteiros. E esse daqui? Raiz quadrada de 7, Igor. Muito bem. Por que ela é quadrada? Porque ela não tem nenhum índice. Quer dizer que quem que é o índice que está escondidinho ali? O número 2. E o 2 é quadrado. Se fosse o 3, raiz cúbica. Se fosse o 5, raiz quíntupla, né? E assim vai. E esse daqui, como que eu leio? Menos 1 inteiro e 5 décimos. Ou menos 1,5. E esse daqui? Já fizemos? Não. Fizemos esses números. Calma aí, deixa eu apertar a pausa. Continuando. 0,43434343. Ele é uma dízima periódica, onde o período é o 43. E esse aqui, como que eu leio? Agora complicou, hein? Menos 1 sobre raiz de 2. Tá? Como eu não posso falar em raiz de 2 centésimos ou raiz de 2 avos, não existe isso. Então, menos 1 sobre raiz de 2, ou menos 1 dividido por raiz de 2. E esse aqui? Pi
3. Ou π terços. Quer dizer que pegou π e dividiu por 3. Π terços. Você poderia dizer que todos pertencem aos conjuntos dos números? Todos, a letra A, todos os números naturais, verdadeiro ou falso? Falso. O único número natural que tem aqui é nenhum, nem tem um número natural aí. O número natural é 0, 1, 2, 3, 4, 5 até o infinito. E não tem um número natural aí. Todos são dos conjuntos de números inteiros, verdadeiro ou falso? Falso, esse é inteiro. E só ele é inteiro. Conjunto dos números racionais, esse é racional, esse é racional. O número inteiro também é racional, porque todos os números inteiros estão contidos dentro dos números racionais. Esse é número racional, esse é número racional, só ele. Então todos são dos números racionais? Não. Eles são dos números irracionais. Esse é o número irracional, esse é o número irracional e esse é o número irracional. Mas o que é os conjuntos reais então? Conjuntos reais é a união dos conjuntos racionais junto com os conjuntos irracionais. Isso aqui quer dizer união. Então a resposta correta, letra E. E de elegante. Olha lá, o professor Jorge falou que é A. Olha lá. Na relação de números apresentada, podemos destacar que existem números racionais, que é o 2,1, 11 sétimos, menos 2, menos 1, o número, a dízima periódica de 0,43 no período, repetindo infinitamente, e os números irracionais, raiz quadrada de 7, 1 dividido por raiz de 2, raiz quadrada de 2, e π terços. E sabemos que a união, olha a palavra união de novo aí, a união entre os conjuntos dos números racionais com os números irracionais resulta no conjunto dos números reais. Portanto, todos os números apresentados são números reais. A reta real. A reta numérica, também conhecida como reta real, expressa a posição de todos os números reais em relação a zero, chamado de origem. Então o zero é a nossa origem, tá bom? À esquerda do zero apresentam-se os números reais negativos e à direita os positivos, distribuídos em ordem crescentes da esquerda para a direita. A seguir apresentamos uma reta real com alguns números reais. Por exemplo aqui, menos raiz de 55, menos raiz quadrada de 55. Então você vai achar a raiz quadrada de 55 e aí você vai transformar ela no número negativo, certo? O que quer dizer isso? Raiz de 55, ela fica entre a raiz real de 49, que dá a resposta 7, e a raiz de 64, que dá a resposta 8. Então, da raiz 49 até a raiz 64 é 7, alguma coisa. Como ele é negativo, ele fica entre o menos 7 e o menos 8. Eles já colocaram aqui no local. Então, não é isso, eu só quis explicar a parte da raiz negativa. Porque se você falar raiz quadrada de menos 55, isso aqui não existe. Tá? Não existe uma raiz real de um número negativo, certo? Para ficar bem claro para vocês, ó, raiz quadrada de menos 4, você tem que pensar, quem vezes ele mesmo dá menos 4? Qual número vezes ele mesmo dá menos 4? O 2 vezes 2 dá quantos? Dá 4 positivo. Então é negativo. Menos 2 vezes menos 2, menos vezes menos dá mais, 2 vezes 2 dá 4. Então qual número real vai dar menos 4? Não existe. Esse número vai ser chamado de números imaginários. Não é assunto para agora, tá bom? Então não confunda, tá? Isso aqui, ó, raiz quadrada de menos 4 não é um número real. Menos raiz quadrada de 4, a resposta é menos 2, porque o menos está
fora da raiz. Ele vai pegar o resultado e vai deixar negativo, tá bom? Não confunda alhos com bugalhos, querendo dizer a turma. A reta real, aquela retona ali de novo. A partir desse exemplo, podemos realizar algumas comparações. O número real menos raiz quadrada de 55 está compreendido entre os números menos 8 e o menos 7. Ou seja, na linguagem matemática, representamos da seguinte forma: menos 8 é menor do que menos raiz quadrada de 55. E menos raiz quadrada de 55 é menor do que menos 7. Por isso que ela está entre os dois. Porque para ser 7 negativo, teria que ser menos a raiz quadrada de 49. E para ser 8 negativo, tem que ser menos raiz quadrada de 64. E nesse intervalo tem um monte de raiz, ó. Tem o menos raiz quadrada de 50, tem o menos raiz quadrada de 51, tem o menos raiz quadrada de 52, o menos raiz quadrada de 53, até chegar no menos raiz quadrada de 63. Tem um punhado desses números. E todos eles vai ser menos 7, alguma coisa. Tá bom? Continuando. Generalizando a escrita para os demais números, temos o seguinte: menos 4,44444 está compreendido entre menos 4 e menos 4,5. Lembrando que é um espelho. Para lá, ele ficaria entre, se fosse 4,444, ele seria entre o 4 e o 5. Aqui ele é o menos 4 e o menos 5. Mas nesse caso, aqui o 4 é menor que 5, não é? Nesse caso é o contrário. Menos 5 é menor que menos 4. Se você ficar na dúvida, lembre-se, o número à esquerda é sempre menor de quem está à sua direita. Tá bom? Guarde essa informação na cabeça, porque o número negativo tende a confundir a gente. Quem é maior, menos 6 ou menos 5? Quem é maior? Menos 5, porque ele está à direita. Ele está à direita. Quem é maior, menos 8 ou 0? 0 é maior, está à direita. Quem é maior, 1 ou 2? 2, está à direita. Sempre o número à direita ele é maior e o número à esquerda é menor. Então eu posso ler assim, ó: 4,444 infinito. Ele é menor do, ele é maior, desculpe. Menos 5 é menor do que 4,444, ou seja, menos 4,4444 é maior do que menos 5. Porém, ele é menor que o menos 4. Menos raiz quadrada de 5 está compreendido entre menos 3 e menos 2, ou seja, menos 3 é menor do que menos raiz quadrada de 5 e menos raiz quadrada de 5 é menor do que menos 2. Ele está no intervalo dos dois. Raiz não, π dividido por 2, metade do π. Ele está compreendido entre o 1 e o 2, então ele é maior do que 1 e menor do que 2. Acho que eu falei errado hoje aqui, né? Ele é menor do que ele é menor do que 1 e menor do que 2. Minto. Menos, ai meu Deus, me atrapalhei tudo aqui. Vamos voltar. 1 é menor do que a metade de π. E a metade de π é menor do que 2. Mas eu posso ler do centro para os cantos. Eu gosto de ler assim, ó. Eu leio do meio para os cantos. Meio é maior do que 1 e menor do que 2. Faz mais sentido para mim. Tá bom? E aí se lê assim, ó: maior quando a boca do jacaré está virado para ele. É maior. Quando o biquinho do passarinho está virado para o número, é menor. Que nem aqui, ó. Raiz é π dividido por 2 é maior do que 1. Π dividido por 2 é o biquinho do passarinho. É menor do que 2. O π está compreendido entre 3 e 4, ou seja, o π é maior do que 3 e menor que 4. E se eu for ler do jeito que está aqui, 3 é menor do que π e π é menor que 4. Ou seja, ele está entre o 3 e o 4. Raiz quadrada de 23 está compreendido entre os números 4 e 5. Ou seja,
4 é menor do que raiz quadrada de 23, e raiz quadrada de 23, por sua vez, é menor do que 5. É muita falação para pouca explicação, né? É sempre no meio ali. Ele vai ser menor que alguém e maior que outro. Atividade 1. Aprender sempre. Caderno do aluno, atividade 5. Esse não está feito ainda, né, Enzo? Atividade 5, página 108. Identifique entre quais números inteiros consecutivos fica cada um dos números reais. Então eu vou mostrar para vocês como que faz. Vou fazer a raiz quadrada de 6. Quem é a raiz quadrada exata menor que 6? 5 dá uma raiz exata? Tem um número que vezes ele mesmo dê 5? Não. Quem é o menor que 4? Raiz quadrada de 4 dá quantos? 2. E quem é o próximo número maior que vai ser um número exato? 1. Maior não, maior. Maior que 6. 8. Raiz quadrada de 8. Quem vezes ele mesmo dá 8? 4 vezes 4, 16. Passou muito. Não é o 8. 10. Quem? Não. É o 9. Tá? Raiz quadrada de 9 dá 3. Eu vou contar um segredo para vocês. É mais fácil fazer assim. Quando vocês acham menor, aí você vai vir para o próximo, é 1 a mais. Quanto que é 1 a mais que 2? 3. E para eu descobrir quem que vai lá dentro? Faz 3 vezes ele mesmo. Quantos que dá? 9. Então, entre o 2 e o 3, está quem? Está a raiz quadrada de 5, raiz quadrada de 6, raiz quadrada de 7, raiz quadrada de 8. Então, todas essas raízes estão entre o 2 e o 3. Então, eu vou escrever assim, ó. 2 é menor do que raiz quadrada de 6, que por sua vez é menor do que 3. Tá bom? Agora tente fazer a B, a C, a D e a E. Vou apertar pause. Ele está falando 10 minutos ali, mas nosso tempo é mais curto. Vai ser 8 minutos, tá bom? Cadê meu? Continuando. Letra B. E agora, como que eu faço para descobrir onde que ficaria na reta real o número 11 sétimos? Eu faço a divisão. Toda fração é uma divisão. 11 dividido por 7. Na tabuada do 7, quem vezes 7 chega mais perto do 11 sem passar? Quantos? 2? 1 vezes 7, 7. 11 que tira 7? 7, 8, 9, 10, 11, tá? 4. Tem alguém para baixar? Não, entrei nas casas desse mais. Quando eu sair das casas decimais, tem infinito zero. Quanto zero eu quiser, né? Só que eu não quero pôr nenhum ali. Eu sei que tem, mas não quero pôr nenhum. Abaixo um zero. Se abaixou? Quem vezes 7 dá perto do 40 sem passar? 5. 5 vezes 7, 35. 40 que tira 35? 5. Como eu já tenho a vírgula, aumento um zero. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Eu preciso continuar fazendo conta? Eu já sei que ele é maior do que 1 e menor de quem? Não. 1,5 é maior do que 1 e menor que quem? Esse é claro, mas na reta ele está 1, alguma coisa. Ele é menor que quem? Então, aqui os carros lá. Só um minutinho, só apertar pause. Continuando. Então, 1,5. Se eu for continuar aqui, ó. 7 dá 49, sobra 1. Aí aumenta um 0. Aí 1 dá 7, sobra 3. Vai dar provavelmente uma dízima periódica. Até porque é feito por números primos, né? Então, esse número, ele é maior do que 1 e menor do que? 2. Esses são os dois números inteiros mais próximos dele. Então, ele é 1 é menor do que 11 sétimos e 11 sétimos é menor do que 2. E presta atenção, na reta numérica você sempre vai encontrar um intervalo entre dois números. Se eu falar que ele é menor que 8, ele é maior do que 8 e menor que quem? Se ele é maior do que 8, ele é menor que quem? 9. O próximo número depois do 8 é o
9. Não está errado também, ó. Se eu falei que ele é maior do que 8 e menor do que outro número, menor que 10 é também, mas os dois mais próximos é 8 e 9. É sempre uma unidade de diferença entre um e o outro, tá bom? Dada essa dica, vamos continuar. Π dividido por 2. Qual é o valor aproximado de π? Qual é o valor aproximado de π? 3,14. Se eu dividir ele por 2, vai dar quantos? Olha lá, 3,14 dividido por 2. Esquece a vírgula por enquanto. 1 vezes 2, 2. Sobrou 1. Aí como já está na vírgula, decimais. Abaixa 1 decimal. 11 dividido por 2 dá 5 vezes 2 dá 10. Sobra 1. Abaixou 4. Se abaixou, tem que resolver. Quem vezes 2 dá 14? 7. Então ele vai dar aproximadamente 1,57. E 1,57 é maior que qual número inteiro e menor que qual número inteiro? Maior que 1 e menor que 2. Muito bem. Então eu posso falar que 1 é menor do que meio π e meio π é menor que 2. Eu gosto de falar assim. Coloco o valor no meio. Quem é menor fica para a esquerda, daí eu falo que o π é maior do que 1, que eu estou lendo daqui para lá. E π dividido por 2 é menor do que 2, certo? Agora a letra D. Raiz quadrada de 10. Vamos lá. Quem é o primeiro número inteiro que vem na cabeça de vocês aí? 9. Raiz quadrada de 9 dá 3 inteiros. Ótimo. 10, raiz quadrada de 10 está aqui, né? Quem é o próximo número que a raiz quadrada vai dar inteiro? 16, que vai dar 4. Então, raiz quadrada de 10 está entre 3 e 4. Então, ele é maior do que 3 e menor do que 4. Então, 3 é menor que raiz quadrada de 10. Raiz quadrada de 10 é menor do que 4. E se vocês fizerem igual eu faço, fala assim: raiz quadrada de 10 é maior, a bocona do jacaré virado para ela, é maior do que 3 e raiz quadrada de 10 é menor do que 4. E agora, raiz quadrada de 2 dividido por 3. Agora complicou um pouco. Ah, e apaguei o outro aqui, não era para apagar. Daí, raiz quadrada de 2 dá quantos? 12, quer dizer. A gente sabia que o de 9, raiz quadrada de 9 dá 3, certo? Raiz quadrada de 12 está aqui. Quem é outro raiz que é número inteiro aqui? Quem é o próximo número inteiro depois do 3? 4. 4 vezes ele mesmo? 16. Então raiz quadrada de 12 é 3, alguém. Agora tem que tomar cuidado. Eu vou dividir por 3. Certo? Se ele for 3 inteiros, 3 inteiros dividido por 3 dá quantos? Dá 1 inteiro. Então quando ele é 3, um monte de número dividido por 3, ele vai dar 1, alguns números. Então ele vai ser o quê? Raiz quadrada de 12 dividido por 3, ele é maior que quem? Não conseguiram acompanhar o que eu falei? Raiz quadrada de 12 dá 3, alguns números. Quando eu divido por 3, ele vai ser maior ou menor que 1? Se fosse 3 inteiros, dava exatamente 1. Como é 3, alguma coisa, ele vai ser maior do que 1. Então, ele vai ser maior do que 1 e menor que quem? Que 2. Não é a diferença de um para o outro? 1, quem é maior que 1? É 2. Ah, professor, mas será? Vai que não é. Você falou que é um monte de xizinho ali. Então, vamos fazer aqui, ó. Olha lá. 12, raiz quadrada, deu aquilo ali. Dividido por 3 dá 1,15 aproximadamente. E 1,15 é maior do que 1 e menor do que 2. Tranquilo?
Gostou da explicação? Deixa o like e se inscreva no canal. Continuando. Olha lá. Raiz quadrada de 6 é maior que 2 e menor que 3. 11 sétimos. 11 sétimos é maior do que 1 e menor do que 2. Pi meio, metade do pi, é maior do que 1 e menor do que 2. Tá? Lembrando que eu leio do meio para o canto, do meio para o outro. Tá? D. 10, raiz quadrada de 10. Se raiz de quadrado de 9 é 3, raiz quadrada de 16 é 4, ele está entre o 3 e o 4. Então raiz quadrada de 10 é maior do que 3 e menor do que 10. E aí, raiz quadrada de 12 dividido por 3 vai ficar entre maior, ele é maior do que 1 e menor do que 2. Fica entre 1 e o 2. Atividade 2. Temos 15 minutos para... Ah não, já acabou essa aula, né? Eu queria fazer a outra também. Aprender sempre. Caderno do aluno, atividade 6, página 109. Coloque em ordem crescente os números reais abaixo. Então tá. Em ordem crescente. Ou você transforma tudo em frações com o mesmo denominador e tenta achar, ou faz tudo em decimal. Eu acho mais fácil em decimal. Esse já está em decimal. Esse já está em decimal. E esse aqui não está. Como que fica meio em decimal? 0,5. Perfeito. 4 quintos. Você vai dividir o 4 por 5. Se você fizer na calculadora, 4 dividido por 5 dá 0,8. Muito bem, Júlio. 0,8. Aqui já está em decimal. E 8 terços é 8 dividido por 3, que vai dar 2,66 ao infinito. Agora, vou transformar minhas dízimas com o infinito para ficar mais fácil. 0,5 ao infinito. Quem é o menor número deles? 0,25, 0,5, 0,5555, 0,5, 0,8, 0,53 ou 2,6666. 0,5 é o menor deles. Então metade é o menor. Quem é o segundo menor? Essa dízima, né? É pouquinha coisa maior, né? Então a próxima seria 0,555 ao infinito. Tirando ela. Ai não, Julia, falei errado para você. Tem um menor que ela. Ó, aqui não é 0,55, isso aqui é 0,53, ele é menor, 0,53. Depois sim, vem o 0,555 ao infinito. Agora que eu não tenho nenhum deles, quem é o próximo menor? Tem o mais menor que todos ainda, que nós comemos de barriga aí. 0,5 é a mesma coisa que 0,50. Tem o menor que o 0,50 aí. Não. Menor. 0,8 é a mesma coisa que 0,80. O 0,25. Então 0,25, meio, 0,53, 0,55 ao infinito e além. Depois, quem é menor? 0,8 ou 0,80 ou 2,6666? 0,80, que é representado pela fração 4 quintos. E por fim, o 8 terços. Então essa é a sequência, na minha opinião. 0,25, meio, 0,53, 0,55555, 4 quintos e 8 terços. Vamos ver se a gente acertou? Gostou da explicação? Deixa o like, se inscreva no canal. Olha lá. Na sequência, cadê? 0,25, meio, 0,53, 0,555, 4 quintos e 8 terços. Certinho. Alguém quer registrar tirando uma foto aqui dessa parte de baixo? Que a gente precisa finalizar essa aula, ou posso passar depois vocês assistem? Vai lá. Tampar o rosto dá vergonha, depois faz figurinha da gente. Hoje apareceu a figurinha minha lá dando joinha que a Vitória fez lá no Noel.
Um aluno mandou para mim hoje. Atividade 3. Aprender sempre, caderno do aluno, atividade 7 na apostila. Página 109. Complete com símbolos de maior, menor ou igual, de modo que obtenha as afirmações verdadeiras. Raiz quadrada de 5, vocês acham que é maior ou menor do que 1? Oi? Maior. Ela vai dar 2, alguma coisa, né? Que raiz quadrada de 4 é 2, então aqui é maior. Bocona do jacaré virado para o lado maior. 13 terços é maior ou menor que 9? Você acha que se você pegar 13 reais e dividir em 3 partes, vai ser maior ou menor que 9 reais? Oi? Será? Vamos lá. 13 dividido por 3. 4 vezes 3, 12. Sobrou 1. Põe uma vírgula, acrescenta um 0. 3, vai dar 4,333. 4,3333 é maior ou menor que 9? Menor. O 9 é maior. Bocona do jacaré virado para o maior. E o biquinho do passarinho para o lado menor. Pi é maior ou menor do que 2? Maior. Pi é maior do que 2. 1,33 é maior ou menor do que 1,2? Lembrando que 1,33, se eu quiser comparar as casinhas, é só acrescentar 1, 0. Quem é maior? O 1,33 é maior do que 1,2. 7 terços é maior ou menor ou igual do que 2,333333? É só fazer o 7 dividido por 3. 2 vezes 3, 6. 7 que tira 6, 1. Como eu não tenho mais ninguém para baixar, eu ponho uma vírgula, entra nos decimais. 3 vezes 3, 9, sobrou 1. Opa, vai dar aí igual, vai dar uma dízima periódica. Então aqui é igual. Quem é maior agora? Agora quero ver. 0,5 ou menos 3? 0,5 é maior por quê, Cauã? Tá certinho. Por causa se você for pôr na reta, ele fica pro lado positivo. E o menos 3 fica pro lado negativo. Então ele está à direita. Então 0,5 é maior do que menos 3. Quem é maior? Menos pi ou 2? Quer dizer, quem é maior ou não? O pi negativo é maior ou menor que 2? É menor. Menor, porque o pi está negativo. Se é negativo, ele é menor do que qualquer número. Então a bocona do jacaré fica virado por 2. E agora? Raiz quadrada de 3. Eu não sei de cabeça, então vou chamar uma calculadora para me auxiliar. Nossa senhora, quantas calculadoras abertas? Raiz quadrada de 3. Dá 1,7320508 infinito. São iguais. São números irracionais. Tranquilo? Vamos subir para ver a resposta? Olha lá. Vou falar pelo símbolo, tá? O símbolo, quando a boca do jacaré está virada para a esquerda, a gente fala maior. Quando a boca do jacaré está virada para a direita, a gente fala menor. Então o símbolo é maior, menor, maior, maior, igual, maior, menor, igual. Gostou? Deixa o seu like e se inscreva no canal. Subindo a resposta agora. Vê se a gente errou alguma coisa. Maior, eu vou ter que voltar para olhar. Tá certo, tá certo. O pi é menor que 2. Tá certo. Do outro lado é igual, maior, menor, igual. Igual, maior, menor, igual. Tá certinho. Não erramos nenhum. Aplicando. Essa tem na apostila ou não? Não? Vamos fazer junto aqui. De acordo com as figuras, com a figura a seguir, classifique em verdadeira ou falsa as expressões matemáticas. Reescreva as expressões falsas, tornando-as verdadeiras. N está contida em Z. O número natural está contido dentro dos números inteiros. Verdadeiro ou falso? Verdadeira. Porque o natural está dentro do inteiro. A união do natural com os inteiros forma o racional? Verdadeiro ou falso? Então tá, vou pegar
o natural e vou unir com o inteiro. Opa, não tem como unir, ela já está dentro. Então ela é falso, né? O correto seria falar aquilo que está ali em cima, ó. Não, calma aí. Não porque o natural já é inteiro, então não pode ter mesmo, certo? Se eu pegar, aqui é falso. Se eu pegar os números reais, tá aqui todos os números reais, e tirar os irracionais de dentro dele, vai sobrar só os racionais. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro ou falso? Por que é falso? Por que é verdadeiro? Tirei os irracionais, ficou só os racionais. Alguém pode falar, realmente ficou racionais, mas alguém pode falar assim, não, professor, tem um inteiro natural, mas todo número natural inteiro também é racional, então ele é verdadeiro, certo? Verdadeiro, falso, verdadeiro. Gostou da explicação? Deixe o seu like e se inscreva no canal. Olha lá, verdadeira e falsa. Ó, a união dos números naturais com os inteiros é o próprio conjunto dos inteiros. Então, natural unido com os inteiros transforma nos inteiros, tá? Na verdade, eu poderia falar que natural está contido dentro dos inteiros, que nem a letra A. O que nós aprendemos nessa aula de hoje? Estimar a localização de um número racional na reta numérica. Comparar dois números reais e estabelecer a relação entre eles. Referências que os criadores do material digital utilizaram para criar esse material. Essa também. Finalizamos mais um material digital da Secretaria de Educação, Governo do Estado de São Paulo. Para quem assistiu pelo YouTube, muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.